houve um acontecimento que mudaria para sempre a história da religião cristã. O monge católico Martinho Lutero então afixava na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses de protesto contra as indulgências, dando início àquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Embora contestando diversos dogmas do catolicismo romano, Lutero ele se ergueu especialmente contra a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser comprado pelo comércio das famosas indulgências. Segundo o que ele tinha descoberto na Bíblia, a salvação dos pecados não poderia ser obtida pela execução de boas obras, qualquer mérito humano ou mesmo pagamento, mas apenas e só pela fé em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, algo oferecido livre e gratuitamente a todas as pessoas. E rapidamente as suas propostas se multiplicaram e espalharam por todo o mundo cristão, e com uma crescente aceitação por parte do povo, desde pessoas de autoridade até mesmo ao cidadão comum, o que provocou a natural e compreensível insatisfação da Igreja Romana, que assim via a sua autoridade sendo questionada. E a partir daí, irmãos, milhares e milhares de pessoas começaram a pesquisar por si mesmas o que as Sagradas Escrituras afirmam, esse livro precioso, a qual você nesse momento está em suas mãos, afirmam, estabelecendo o contraponto com aquilo que durante séculos a igreja tinha reclamado. E o contraste, gente bonita e fofa de Deus, foi tão evidente que o papado romano não conseguiu conter a vaga da reforma que se estabeleceu e prosperou por todo o mundo cristão daquele tempo. 5 séculos depois, levanta-se a questão: teve a reforma protestante algum mérito, ou foi um ato insensato, rebelde talvez, da parte de um monge demasiadamente zeloso? E que legado, irmãos, a reforma chegou até aos dias de hoje? Que legado da reforma chega até os dias de hoje para nós? Essa reforma, será que ela está ultrapassada ou ainda por concluir? A reforma protestante foi um fenômeno que ocorreu no século XVI, lá na Europa, e resultou na divisão da igreja entre católicos e protestantes. Os protestantes questionaram as doutrinas e o rumo da igreja medieval, que atravessavam por um período de grande crise e se afastava cada vez mais das Escrituras Sagradas. E o principal foco, irmãos, da reforma protestante foi espiritual. Além do fator religioso, o movimento de reforma também abrangeu elementos políticos, econômicos, sociais e intelectuais. O contexto histórico revela que foi a união de diversos fatores que resultaram na reforma protestante. De forma bastante resumida, eu ficaria aqui horas e horas falando sobre a reforma, mas tentando, com muita humildade, com muito temor ao Senhor, resumir, podemos pontuar, irmãos, os principais elementos que compuseram aquele ambiente histórico entre os séculos XIV e XVI da seguinte forma: a economia
ela estava sofrendo uma grande mudança. O modelo feudal estava em declínio e a burguesia ela estava se fortalecendo. Houve também o surgimento dos estados nacionais, que originou os países modernos da Europa. E isso causou uma descentralização do poder político, resultando, inclusive, em uma grande tensão entre o Estado e a Igreja. E o conflito entre a Igreja e o Estado levou a um declínio do papado. E nesse período ocorreu o chamado cativeiro babilônico da Igreja, entre 1309 a 1377. E nesse tempo, a administração da Igreja ela foi transferida de Roma para a França. Logo depois, também ocorreu o grande cisma, um período em que até 3 papas rivais disputavam a liderança da Igreja simultaneamente. E nesse contexto, para os irmãos entenderem, também houve a guerra entre Inglaterra e França, a Guerra dos 100 anos. Eu estou parecendo um professor de história, né? Além disso, irmãos, houve um aumento descomunal da mortalidade causada por várias epidemias, como, por exemplo, a peste negra. Irmãos, é impressão minha, ou tudo o que eu estou falando aqui nos lembra os tempos que estamos vivendo? Nesse momento, já havia manifestação de movimentos pró-reforma que antecederam a reforma, André, lá no século XVI. Embora alguns desses movimentos estivessem muito conectados, ligados à luta por uma reforma moral, alguns homens lideraram movimentos de oposição direta à teologia da igreja medieval. E esses homens são chamados de pré-reformadores, dentre eles os quais se destacam John Wycliffe e John Huss. Eu recomendo altamente, leiam John Wycliffe e John Huss. Leiam um pouco mais sobre a história desses pré-reformadores. Quem quiser, por favor, me solicite, depois eu faço. E também surgiram os chamados movimentos devocionais. E esses movimentos, irmãos, não protestavam contra as doutrinas da igreja, mas se concentravam na vida devocional. E mais tarde, esses movimentos também exerceram uma certa influência sobre os reformadores. No âmbito intelectual, por exemplo, nesse período da Renascença, ocorreu também o movimento do humanismo. Entre os humanistas bíblicos, cresceu o interesse pelo estudo da Bíblia nas línguas originais em que ela foi escrita. Aqui, podemos destacar a publicação do Novo Testamento grego por Erasmo de Roterdã, uma obra que foi muito utilizada pelos reformadores. Agora, falando especificamente sobre a igreja no final da Idade Média, o que se podia ver era um distanciamento profundo das Escrituras. E além de toda a corrupção na liderança da igreja, no seu envolvimento com o Estado, que causava muita insatisfação, as pessoas elas eram doutrinadas sobre uma religiosidade baseadas nos méritos humanos. O seu José ajudou o morador em situação de rua, o seu José ajudou as crianças órfãs, o seu José ajudou uma família que precisava de alimentos. Isso são obras. Que mérito! É por isso que ele vai alcançar a salvação. É por isso que os olhos de Deus se voltaram para o seu José. José! E ele olha, o Senhor olha para o André e o André não está fazendo nada.
Falando, pedindo graça, misericórdia, compaixão pelos seus pecados. E Deus o ignora. Não, esse não está fazendo nada. Cadê as obras? Cadê o 13º do Senhor? Cadê as ofertas? Cadê o voto à semente, a sua semeadura? Como tantas igrejas neopentecostais têm feito hoje. As indulgências do passado são as indulgências do nosso século, da nossa história nesse momento, aonde se prega que você tem que dar e você vai receber do Senhor. Há uma má interpretação das Escrituras para o benefício próprio desses charlatões da fé. A doutrina, irmãos, da justificação pela fé havia sido substituída por uma teologia que ensinava a salvação pelas obras. O ensino bíblico acerca do pecado havia sido simplesmente banalizado com um verdadeiro comércio de perdão dos pecados. Abria-se as barracas da fé e ali se ofereciam perdão por ter corrompido o nome do Senhor, R$20. Perdão porque você não entregou o troco certo, te pegaram a mais, você não devolveu, R$5. Traiu a sua mulher, R$1.000. Era assim. O comércio literalmente era esse, né? As pessoas podiam comprar garantia de sua salvação pessoal através das cartas de indulgências. E logo, o arrependimento nem mesmo era mais requerido para o perdão dos pecados. Se tornou algo, uma burocracia, algo burocrático. Não havia arrependimento. Se eu tenho